Vamos começar aqui pelo modelo, que é o modelo Road Rachel, um modelo muito interessante, eu gosto bastante, porque esse modelo ele dá uma perspectiva de bitcoins velhos, digamos assim, bitcoins que não eram movimentados, que não são movimentados de 1 a 2 anos, em relação aos bitcoins que estão sendo movimentados no presente, ou seja, em uma semana, foram movimentados em até uma semana. A gente nota aqui que é um modelo de fácil interpretação. A gente tem essa razão, a gente chega nessa razão amarela, e sempre que ela está na caixa vermelha, coincide aqui com grandes topos do Bitcoin, topos de ciclo do Bitcoin. A gente vê que no último ciclo, nos últimos topos que a gente fez em 2021, a razão não chegou a entrar na caixa vermelha, mas se aproximou bastante. Mas o que interessa nesses modelos sempre, é óbvio que no próximo ciclo a gente vai ter que ficar ligado, não necessariamente se essa razão entrar, essa razão começar a subir, se aproximar, digamos assim, da caixa vermelha, mas é muito claro aqui e óbvio que olha o momento que a gente está vivendo, independente de preço, independente do que a gente acha que vai acontecer, independente de qualquer coisa, é uma razão que fala por si só. A gente teve aqui somente 3 oportunidades antes dessa que a gente está tendo de comprar Bitcoin na caixa verde. E notem que as duas últimas coincidem justamente com os grandes bear markets do Bitcoin. Aqui a gente fez o fundo em 2018, Bitcoin $3.000, e aqui a gente fez o fundo lá em 2014, 2015. Então, realmente, é uma oportunidade histórica que a gente está tendo de acumular Bitcoin barato. A gente só teve essa oportunidade por 3 vezes na história. Essa é a quarta. Eu sempre gosto de dar esse panorama geral, porque muitas pessoas ficam presas ao preço. Ah, mas eu acho que vai cair. Ah, mas eu acho que a macroeconomia, tudo bem. Você tem que olhar friamente e entender qual a probabilidade de você cravar o fundo. Muito baixa, ninguém crava fundo. Então você tem que assumir uma fase de acumulação, ver uma fase de acumulação, que você se sente confortável e tem uma estratégia bem definida, que é a minha dollar cost average por intensidade. E como é que começa a intensidade? Justamente a principal métrica, que eu chamo de métrica de risco, são com os modelos de ciclo. Eu explico mais uma vez a fundo no plano B, o nosso curso aqui na Liga. Se tiver interesse, o link está na descrição do vídeo, mas vamos lá, porque o que interessa aqui pra gente é o seguinte, está acontecendo algo bem interessante, eu vou dar um zoom aqui para vocês notarem, que é a gente tá saindo dessa caixa verde. Então, com esse acréscimo de preço do Bitcoin, notem que a gente está saindo da caixa verde. A gente esboçou uma saída em novembro do ano passado, vocês notam aqui quando o preço estava ali por volta de 16.700, só que com a quebra da FTX, a gente entrou de novo, o Bitcoin fez aqui um novo fundo, só que notem que a gente está saindo novamente. O que isso significa? Essa razão, ela nada mais é do que uma razão simples aqui entre o hold de uma semana com o hold de um ano, entre 1 ano e 2 anos. Ou seja, significa que sim, mais bitcoins de 1 a 2 anos estão sendo gastos no presente, mas a gente ainda está o quê? Numa grande fase de acumulação, acabamos de sair da caixa verde. Quanto mais o preço vai caminhando, pelo menos historicamente sempre foi assim, mais bitcoins vão sendo movimentados, mais o hold de uma semana começa a crescer, mais a razão começa a subir. Então a gente nota que essa razão finalmente, digamos assim, vai tentar sair novamente da caixa verde. Se a gente olhar na história, vocês notam que uma vez aqui que ela saiu em 2019, ela não voltou mais. Então a gente não teve mais uma oportunidade tão óbvia e histórica de comprar Bitcoin barato. Já em 2015, a gente teve um comportamento muito semelhante do que está acontecendo, porque a gente saiu, voltou, e aí saiu de novo, chegou até voltar aqui de novo, e aí na terceira vez, aí sim saiu. Na verdade, aqui eu encaro como um rompimento aqui de uma resistência, volta, testa a antiga resistência como suporte, e aí vai embora. Então, a gente pode estar tendo exatamente esse comportamento que a gente teve lá em 2015, que é a gente tenta sair uma vez, não consegue, é rejeitado, volta. E agora a gente está tentando de novo. Se a gente tiver, de repente, uma continuidade aqui, volta, testa como suporte, e aí vai embora fazendo pivô de alta. A mesma coisa que uma análise gráfica aqui, a gente pode estar tendo esse comportamento. Mas notem que lá em 2019 a gente não teve aí essa volta mais. Uma vez que saiu, foi embora. Então, muito interessante a gente ver que finalmente estamos saindo dessa caixa verde, mostrando que sim, o mercado está pouco a pouco aquecendo
E pouco a pouco a gente está deixando para trás uma grande fase de acumulação que para mim é óbvia. É óbvio, eu não falo isso hoje, eu não falo isso há uma semana, eu falo isso há meses. É óbvia a fase de acumulação histórica que a gente está vivendo. Infelizmente, alguns só vão perceber lá na frente quando olharem para trás. E mais uma vez, isso não significa que o preço não pode cair. Eu falo isso desde ali, até no fundo ali da FTX, falei, não significa que não pode cair mais. Se cair mais, beleza, vai ser um preço melhor ainda, a estratégia está preparada para isso. Mas isso não deixa de ser, de representar o quê? Hoje já é uma grande fase de acumulação, mesmo que caia, não tem problema, hoje já é. Isso é um fato, contra fato não há argumentos. E outros dois indicadores que também apresentam esse mesmo comportamento, um é o MVRV, que mede justamente também aqui a relação market cap com realized cap. Realized cap é como se fosse aí o custo base do mercado, então você tem o market cap, que é o preço do Bitcoin vezes todos os Bitcoins existentes, e o Realized Cap ele mede isso em relação à última movimentação de preço de cada Bitcoin. Mas é muito simples, o que interessa para a gente aqui é o seguinte, a gente chega nessa razão amarela, que é a mesma interpretação do outro modelo, caixa verde, caixa vermelha. Olha onde a gente está agora. A gente está saindo aqui dessa caixa verde e também vamos voltar um passo atrás para a primeira coisa que eu gosto de falar. Notem quantas vezes a gente teve a oportunidade de comprar Bitcoin aqui nessa caixa verde. Somente uma, duas, três, quatro. É a quinta vez em toda a história do Bitcoin, mais de 12 anos aí, que a gente está tendo oportunidade de comprar Bitcoin com esse nível de desconto. É uma oportunidade histórica, mais um indicador que mostra isso muito claramente. Beleza, a gente já viu isso. A segunda coisa que a gente nota é que na caixa verde são sempre os grandes bear markets. E a terceira coisa é que a gente está saindo. E diferente do outro modelo, vocês notem que aqui no bear market 2015, uma vez que saiu, não voltou mais. Se a gente pegar no bear market de 2019, uma vez que saiu, também não voltou mais. E adivinha o que a gente está fazendo agora, né, MVRV? A gente está saindo novamente.